Vamos falar sobre o compromisso. O compromisso de ser igreja. A primeira igreja pagou um alto preço por se posicionar contra o império dos mais poderosos e, ao mesmo tempo, tiranos da época. A igreja, no neotestamentário, deveria realmente enfrentar o seu maior teste de valores morais e espirituais. Roma disseminaria o ódio, orgia e politeísmo de todas as maneiras possíveis. Nesse cenário tão profundo e perdido, surge um povo caminhando em direção oposta às convicções do império, proclamando o seu rei, que já não estava de forma corpórea entre eles. E então, vai lá. Sabe o que está acontecendo? Só para dar ênfase aqui ao Então, assunto. Agora a explanação. agora a explanação, agora vamos ver, agora o negócio vai... Então, gente, Tá certo, obrigado. a gente vai falar ali sobre o início da igreja e da dificuldade da primeira igreja. No início ali, o que a gente nota, né? Que quando Jesus apareceu, houve uma resistência dos próprios judeus em relação a Jesus. Bom ponto. Porque eles não criam, né, que Jesus era o Messias, então já começa aí uma grande resistência. Depois que alguns foram se convertendo, e olha que legal, né? Aí houve uma outra resistência, que foi os nobres em relação ao próprio Cristo. Então, quem começou a pregar o Evangelho? Que às vezes a gente fica pensando que o Evangelho começou pelos nobres, né? Pelos grandes, e não. Começou pelos comerciantes, pelas lavadeiras, lavandeiros e os ferreiros. Então, eles dissiparam o Evangelho, e daí começa uma outra resistência. Como que pode um povo tão simples desse receber essa graça de conhecer o Senhor que nós ainda não conhecemos? Então, aí foi aonde os grandes começaram. Essa foi a grande resistência mesmo, né? Quem é esse que vem chegando aí e assumindo esse lugar de Messias, que não era possível? Agora eu vou entrar no fator alicerce, né? Fator alicerce, cara, é bom. Fator alicerce. Vai escrevendo aí. Não, esse Vai grupo escrevendo é aí e anota a placa depois. Grupo Alicerce, vai lá. E Jesus veio trazendo tudo isso. Só que o interessante é que ele veio e discipulou 12. Ele discipulou 12. Os 12 foram criando discípulos, foram propagando, foram entrando nos lugares que ela falou das casas. E aí, em Atos 2, como ele leu aqui no texto também, que eles, depois que Jesus, né, morreu e foi Assunto aos assunto céus. ao céu. Assunto aos céus. Toma. Google, assunto aos E aí, o que eles fizeram? Começaram a se reunir nas casas. Então, a igreja ela foi criando uma proporção forte nas casas. É aí, Dircele, a importância do discipulado. Discipulou 12 e os emancipou. Então, a emancipação ela é um fator do discipulado. Então, quando você emancipa um discípulo que aprende a obedecer a palavra, ele cumpre o propósito, ele sai emancipado cumprindo um propósito. Então, nessa igreja, nesse compromisso de ser igreja, que nem a gente comentou na aula passada aqui, o alicerce, que foram os 12, foi fundamentado em sangue. E aí você tem que construir uma casa, uma obra em cima desse apostolado, né, que foi o Evangelho verdadeiro. Então, o compromisso de ser igreja ele vai muito além do que apenas uma reunião, apenas uma liturgia, ele vai muito além. E aí Jesus ele sempre mostra que ele não era um pregador ou um professor de multidões, ele não era. Ele era um fazedor de discípulos. Quando ele saiu, não foram as multidões que foram pregar por ele, foram os discípulos que foram levando o Evangelho. E que nem Paulo falou, foi falado no culto de homens ontem, Paulo ele ficou 3 anos em Éfeso
fazendo o quê? Discipulando. Quando ele discipulou, ele falou assim, pronto, agora eu deixei aqui, façam dessa forma, por mais que vocês vão ter dificuldade, mas façam dessa forma. Em Coríntios 3 diz, ele falou assim nas igrejas de Coríntios, eu estou deixando Timóteo para que vocês aprendam dele, porque ele aprendeu de mim. Ele é o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Eu vou deixar um discípulo aí para vocês verem como é que funciona. E aqui no finalzinho ele diz assim, ó, o evangelho, ele não é só de prática, de palavras, ele é de prática e transformação de vida. Além disso, milagres, sinais e um Deus vivo. Muito bom, muito só bom. Falar mais uma coisa. Não aplaude ainda. Olha só, o Leonardo falou. Tá ao vivo, hein? Eu lembrei que a gente foi para Jocum. E lá uma missionária brasileira que passava muito tempo em regiões perseguidas, ela dizia assim, ó, eu volto para o Brasil e eu sempre gosto de voltar para as regiões perseguidas, porque lembrando que a nossa palavra é sobre isso. Por quê? Porque quanto mais quanto mais nós somos perseguidos, mais firmes nos tornamos. E quanto mais aliviado, porque o evangelho no Brasil, ele é muito... Light. Light. Eu ia falar outra palavra. Ele é muito light, então é por isso que a gente vive assim, leva o evangelho de qualquer forma. Leva um T. Vai apertar. Vai. Quando a gente estava lá nessa última vez que nós fomos domingo, eu conheci um missionário daquela, eu não lembro agora, Ilhas, aquela que teve um grande avivamento. Fiji. Isso, a das Ilhas Fiji. Eu conheci um missionário que viveu lá, estava lá no dia do avivamento. Meu Deus. E ele falou que foi uma transformação assim, ó. Sim. Totalmente radical no país. Mas o interessante é que ele falava que as lideranças que foram colocadas nos presidente, os departamentos da sociedade se tornaram cristãos. Uhum. E aí o que acontece? Eles oravam para saber o que Deus queria para o país. Para o país. E aí houve essa grande transformação. E que nem a senhora falou... Tudo isso aí é o compromisso de ser igreja. Nas Ilhas Fiji até os peixes foram curados. O avivamento curou a água. O avivamento curou a água que não era potável. O avivamento trouxe de volta os peixes que não tinham. Tem ideia do que é isso aí, gente? Nós moramos na ilha Azul Fiji. Das Nações, Ilhas Fiji. Olha aí, tá vendo? Aqui, ó, da Ilha Fiji. Vem cá, a Sueli falou sobre disseminar, falou dissipar, mas disseminar a palavra. E a disseminação através, muito boa a tua palavra sobre o evangelho, disseminar pelos lavadores, ferreiros, os escravos também, os comerciantes, e foi assim mesmo. E aí outra coisa que vocês colocaram também foi o potencial da igreja, o que diferenciava ela dos movimentos que já haviam, que nós vamos entrar ainda na matéria chamada helenismo, não chegamos lá. Mas o que diferencia era o poder de Deus. Sim. Porque muita coisa que a igreja fez já era feito. Muita coisa. Batismo já era feito. Santa Ceia já era feita. Sabia? A gente vai estudar sobre isso. Só que a igreja veio com o poder de Deus. Por exemplo, na cultura egípcia, ressuscitar a parte do corpo. Cristo veio e ressuscita o cara inteiro. Entendeu? Então, quer dizer, o evangelho veio para corrigir. Então, parabéns a vocês aí. Valeu, Cordeiro de Cristo. Aí. Brilho Celeste. Qual que é o nome do nosso grupo? Brilho Celeste. A Mari está falando em E depois tem o Rua de Saron. nós outras. Como é o assunto? Ó. Bom, Jesus no deserto é o tema, né? Eu vou falar do que Jesus foi fazer no deserto. Jesus foi se fortalecer, né? O espírito, principalmente, né? Para enfrentar tanto a tentação quanto o ministério que viria adiante, né? E Jesus era um protótipo de Adão. Então, nisso houve algumas semelhanças, né? Muito bem. Adão, ele foi tentado indiretamente, né? Através da serpente, pelo diabo, por Satanás. Ele foi tentado em meio à fartura de alimentos, no paraíso. O Adão. O Adão. Certo. No auge ali, né? No bem bom. Já Jesus foi o contrário, né? Jesus foi tentado diretamente pelo próprio Satanás, não indiretamente.
em meio à escassez, né? Que ele estava, na verdade, ele estava se fortalecendo, através do jejum, ele estava se fortalecendo espiritualmente. Aí Deus, através disso, Deus permitiu a tentação. E aí ele foi tentado, na maioria dos casos que acontecem hoje, né? Ofereceu até o mundo para ele, riquezas, representa riquezas, né? O pão em pedras também, de certa forma, é tentação na área financeira, porque, querendo ou não, transformar pão em pedra em Israel, que o que mais tem é pedra, seria um excelente negócio. É isso aí, muito bem, muito bem, então, muito bem. para ver o tamanho da tentação, mesmo assim Jesus suportou através do poder de Deus. Grande negócio, né? Que ele foi revestido. E aí... Eu vou falar, porque você está falando da minha parte. Já está entendendo no deve. Português, mas português, tá? Entonces, bueno, ahora esta noche voy a hablar con ustedes un poquito Nós cantamos espanhol domingo aí, sabe? sobre las tentaciones de Jesús. Ih, olha lá. Pode falar espanhol. Então, eu vou falar sobre as 3 áreas que Jesus foi tentado, né? Que, como o Tadeu falou, né? E também fala em Hebreus capítulo 1, 4, versículo 15, que a gente, né, tem o protótipo do nosso sumo sacerdote, né? Que ele veio e sofreu em carne como nós, né? Mas resistiu, né? Em tudo foi semelhante a nós, né? Estou só dando a minha versão, né? Não é exatamente essas palavras, mas em tudo ele veio semelhante a nós, em carne e tudo, para que ele pudesse ser tentado, mas porém sem pecado. Então, por isso que quando Jesus está no deserto, ele sofre a tentação em 3 áreas que são as áreas que regem o nosso cotidiano, né? Como o Tadeu falou, é a questão econômica, que tem a ver com as nossas necessidades, tanto físicas como emocionais também, né? A gente querer, a gente gostar, adquirir os prazeres, né? Hoje existe muito a questão do imediato, que a gente quer para hoje, para já, a gente não consegue mais esperar, né? Então ele foi tentado nessa área. A área política, né? Também quando o diabo leva ele até o pináculo para ele se jogar. E é uma área também que tem a ver na questão política com a nossa confiança em Deus, né? A gente conseguir entender que nós não governamos, e sim Deus que governa a nossa vida. Amém. Então a gente conseguir esperar em Deus e poder descansar nele no tempo preciso. Então essa foi outra tentação que ele nos ensinou através disso, né? E a última parte, a última tentação que foi na área religiosa, né? Também. Em relação a quando o diabo pede para ele se adorar e se postrar em adoração, e que daí daria todos, né, os reinos da terra. E hoje talvez não seja tão explícito essa tentação que Satanás nos faz diariamente, mas sim existe coisas que nosso dia a dia acabam tomando um lugar de adoração, né? Sim. Não somente em questões materiais, mas também às vezes em relacionamentos, a gente coloca pessoas no lugar que elas não deveriam estar, né? Então, para a gente entender que realmente a nossa dependência, o nosso chamado é para estar com Ele, para andar com Ele, para Ele estar no primeiro lugar e para a gente fazer tudo por Ele, para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Olha, amém. Pregador aí, ó. Amém. Amém. Então eu vou falar sobre o propósito, né? Sim. Jesus, por que ele foi para o deserto, o propósito que ele esteve lá. Está em Mateus 4 e fala sobre a preparação para o ministério dele, que na verdade, após isso ter acontecido, após todo esse aperfeiçoamento, após tudo que os outros falaram e que eles falaram e que os próximos vão falar e que nós vivemos hoje, é por causa dessa preparação que ele teve do ministério, porque sem ter passado pelo deserto ali os 40 dias, onde ele jejuou, onde ele orou, onde ele esteve Bom ponto. face a face com o Pai, porque ali faltava tudo, né? Tinha nada, o que tinha ali era calor, seca,
Escorpião, cobra. Misericórdia, né? A gente passa 10 anos aí no deserto ou no vale e a gente acha que é muito. Ele passou 40 dias e viveu esses 40 dias muito mais coisas do que a gente vive. E a gente às vezes reclama do calor, né? E o Espírito Santo ainda hoje de manhã falava comigo, eu nem sabia que eu ia falar sobre isso aqui, da questão do deserto, onde quantas vezes a gente está andando e a areia está tão quente, queimando o teu calçado, queimando os teus pés, e é o próprio Jesus, né? Com o que ele nos ensinou através da preparação dele ali no deserto, que a gente consegue suportar. Porque se a gente olhar para os nossos pés queimando, olhar para a vida em si, né? Do que nós estamos vivendo hoje, não só em todas as áreas, né, da vida da gente, não só religiosa, política, a vida física mesmo, espiritual, porque a gente é tentado, né, em todas as áreas, mas o importante é que a gente está com ele, com Jesus, né? E se ele passou, a palavra diz, então, com toda certeza, a gente está sendo aperfeiçoado também, e não é para nós, né? É para ele. Então, que a gente possa viver isso e deixar muitos discípulos como Jesus fez, né? O legado que ele deixou através dos discípulos e através de tudo que ele viveu, que ele passou nesses 40 dias, é que forjou o caráter dele. Claro que ele já estava preparado para tudo isso, mas ele deixou isso acontecer para nos mostrar. Tinha uma chave ali. Sim. E é isso é muito fundamental para a gente entender isso e viver realmente o Evangelho, né? Viver a escassez, viver o calor, viver a falta e depois ser servido pelos anjos, né? Com Glória a o que Deus. aconteceu com ele. Exatamente. E com certeza com nós também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Exatamente. Aleluia! Uma observação, pastor. Ela falando e a gente estudando, veio uma coisa na mente, assim, né? Que nos dias de hoje, não pode generalizar, mas na grande maioria das vezes, a gente se fortalece no deserto, né? Quando a gente está passando pelo deserto é que a gente está mais firme com Deus, está orando mais, está buscando mais, está jejuando, né? Então às vezes Deus até permite certas coisas que é para a gente fortalecer onde é o principal, que é no Espírito, né? Amém. Veja aí, tal pai, tal filho. Deus começa o mundo no caos. Cristo começa na manjedoura, não tem ninguém. No deserto, não tem ninguém. O batismo dele é o rio mais baixo do mundo, não tem ninguém. Ou seja, há uma mensagem aí. Eles não dependem de estreia. Quando ele sabe o que tem que fazer, ele não precisa de exterior para dizer, vai, você vai conseguir, plateia, aplauso. Ele sabe o que tem que fazer. Glória a Deus. Então tá aí, eu ficaria desconfiado se ele começasse tudo por cima e nós por baixo. Então assim, ele começou tudo por baixo. Ele sendo o cara, né? Não precisava de aplauso. A gente, se tiver uma boa estreia, se tiver, sabe, aquele calor, aquele aplauso, o calor que eu falo, o calor humano, aplauso e tal, não funciona. Não. Deus sabia o que ele queria e o próprio Senhor. Aliás, os dois falam. O pai fala, eu sou, o grande eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Havia um filho, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Ele sabia quem eles eram. Não precisava de exterior para calçar. Valeu, gente. Isso aí. Muito bem. Alberi. O nosso assunto é fundamentos pastorais Como? de Jesus. Fundamentos pastorais Tá. de Jesus. Porque nós somos cristãos, então nós somos pequenos cristos. Então nós temos que seguir o modelo dele. O que Jesus deixou de fundamento, né? Seguir os exemplos dele, as coisas que ele nos ensinou. Em cada atitude, em cada milagre, em cada palavra que Jesus falava, era uma lição para nós. Como vocês falaram ali no deserto, né? Cada coisa que ele fazia tinha um significado, cada palavra, né? Tem um significado, e ali ele passa os fundamentos para nós, né? E a primeira coisa que ele diz é que quem quer, deixe e siga-me. Então, siga o meu exemplo, siga aquilo que eu estou deixando de fundamento, né? Então, nós temos que prestar muita atenção nessas coisas que Jesus deixou como ensinamento, como fundamento mesmo para nós, né? Então, o primeiro conforme está na nossa apostila, né? Comece bem e termine bem. Hoje muitas pessoas começam a vida cristã, às vezes até começam meio acelerado, mas aí vão indo com a caminhada, com as dificuldades, vão parando no meio do caminho
Então falta persistência, falta perseverança, né? Falta fé para continuar. E às vezes no primeiro problema, na primeira dificuldade, a pessoa já ou se escandaliza com o pastor ou com alguém, já para na caminhada. Então ele não está seguindo os fundamentos de Jesus, ele está olhando para o homem, não está olhando para Jesus, né? Porque se olhar para Jesus, para os fundamentos que ele deixou, você começa bem e termina bem. Porque está escrito que aquele que for fiel até o fim será salvo. Amém. Né? Quem para no meio do caminho não é digno, né? Não venceu a corrida, né? Um corredor que começa uma maratona e no meio do caminho ele senta e para, ele não terminou. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que tudo que ele tinha para fazer, até ele chegar na cruz, ele disse: está consumado. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Então que a gente siga esse exemplo de Jesus, dessa constância, dessa perseverança, de ir até o fim, para que a gente possa receber a nossa coroa. E o terceiro ponto é: permita-se passar pelo processo. Muitos não querem passar pela dificuldade, pelo processo, como já foi falado aqui. Tudo que a gente passa é para um aprendizado, é para um crescimento, né? Vocês falaram de passar pelo deserto. As dificuldades que nós passamos, todas elas nos ensinam alguma coisa. No final de cada dificuldade, de cada problema, de cada deserto, todos nós temos os nossos desertos. Com certeza a gente sai diferente, a gente aprende. Jesus não prometeu que a gente ia ter uma vida, apesar que o pastor falou que nós somos rosas de Saron, não ia ser um mar de rosas, né? Nós temos as dificuldades, mas a gente tem que sair daquela dificuldade melhor do que entrou. Amém. Sempre aprendendo com aquilo que a gente passou. Então esse é o ponto, né? As pessoas, a maioria, querem já ganhar, tipo, tudo pronto. Começou e já quer sentar na janelinha, né? E não é assim. A vida cristã, ela tem os processos de aprendizagem. Às vezes a gente fica pensando, Jesus, que era Deus, quantos processos ele passou, né, para nos deixar o exemplo. Aleluia. A minha parte aqui está em João capítulo 4, versículo 6. Aqui tem essa página tem 4 partes, né? A primeira, 4, fala da ótica de Deus, né? Da visão de Deus. O 5 fala de Jesus, que veio fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. E a 6 fala da mulher samaritana. E a 7ª fala do poço de Jacó e da revelação. Quero falar um pouquinho a respeito disso. O que acontece é que Deus, né, Jesus, ele como homem, ele era um homem como nós, né? Então eu acredito que ele tinha um destino, né? O destino deles era Jerusalém. Mas Deus já sabia o que ele ia fazer. Talvez Jesus não soubesse, porque a revelação, tu não sabe o final da revelação. Mas quando tu obedece, anda em obediência à palavra de Deus, Deus vai te revelando passo a passo, né? E aí Jesus, ele está caminhando, ele está andando com os seus apóstolos rumo a Jerusalém. Mas Deus já sabia, talvez atrasou eles em algum lugar, algum momento, para que chegasse o exato momento daquela mulher vir, que Deus já sabia também pelo Espírito dele, né? E Jesus para ali, eles vão buscar comida, vão comprar comida na cidade. E agora, dali um pouco, ele se depara com uma mulher chegando no poço. E Deus dá uma revelação para Jesus, até o que ele ia falar para aquela mulher, né? E aí eles entram no assunto da água. O poço era importante? Era. Mas a água, eu acho que era o mais importante, porque Jesus teve a palavra, aquela palavra para poder falar com aquela mulher. Porque, na verdade, né, não era um lugar propício para eles entrarem, estarem ali, porque os samaritanos e os judeus não se davam bem, né? Eles tinham uma rixa entre eles, né? Os judeus se achavam muito religiosos e os samaritanos eram aquele povo, né, discriminado, vamos dizer assim, né? E aí, então, Deus, sabendo o que ia acontecer, então Deus, ele traz agora para Jesus essa palavra e fala com essa mulher samaritana, né? O pastor Uriel falou aqui, né? Que Deus já olhou para aquela mulher e já viu uma missionária, né? Isso. Todo mundo olhava para ela e via uma prostituta, uma mulher, né? Uma mulher leviana. E aí eles começam esse diálogo, então, sobre a água, né? E Jesus pede água para ela. E ela diz, olha, o poço é fundo aqui, é difícil, como é que tu vai tomar água? Diz, não, me dá um pouco de água para beber. Mas os samaritanos não se dão com os judeus. Como é que eu, sendo uma mulher samaritana, me pede água, né?
Se tu soubesse o que eu tenho para te dar, você me pediria água, porque eu tenho água viva. Né? Falando do Espírito Santo, falando de uma revelação, né, de Deus. E aí então eles começam esse diálogo, né? E ali eles chegam na vida daquela mulher, a vida que ela levava, os maridos que ela já teve. Bom, a coisa não era tão boa, né? Mas Deus, ele sabe, como tem aquele ditado que diz que é um ditado errado, mas o povo fala, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas, é mais ou menos assim, né? Sim. É isso? Então, é assim, né? Então, aquele resultado ali produziu um grande avivamento naquele lugar, porque as pessoas vieram a se converter ao Senhor, né? Mas porque existia uma obediência, né? Então, eu creio que nós também, como igreja, quando a gente começa a obedecer, Deus vai trazendo revelação que está faltando, né? Amém. Ele não tem a revelação porque alguma coisa nós temos falhando, né? Deus, ele quer revelar, ele quer que a libertação, a última palavra ali, fala a respeito da revelação. A revelação de Deus traz libertação no nosso estado religioso, né? Então, eu já tive algumas revelações e já li várias vezes a Bíblia. Eu vim fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou, não vim fazer a minha vontade, né? E quando nós queremos a nossa vontade, nada vai acontecer. Amém. Dou a palavra a Cris. Crisley. Eu puxei aqui alguns, é que são 15 fundamentos, a gente não ia falar de todos, então cada um pegou alguns. Aí fiquei com uma parte aqui que fala sobre os líderes hoje são tão organizacionais que acabam não ouvindo a revelação, né? Então, às vezes a gente tá tão dentro das caixinhas, né? Não, tem que ser assim, o cronômetro é esse, assim, 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 e a gente acaba não fazendo aquilo que o Espírito Santo manda nós fazer, né? E é isso que a gente precisa buscar. E aí, tipo, nos fundamentos fala muito sobre a mulher samaritana. Então, essa mulher samaritana, por exemplo, Jesus não escolheu o horário que tinha bastante gente, ele escolheu o horário que tinha uma pessoa, porque era aquela pessoa, como diz o pastor Eliseu, que tinha a chave da cidade. É isso aí. É isso que ela foi o fundamento que levou a palavra para toda a cidade. Os discípulos, né, foram para a cidade, foram comprar, mas eles não falaram da palavra lá. Bastou uma mulher que estava lá no poço, que realmente foi revelado o espiritual para ela foi curada, transformada em questão de 1 minuto, ou sei lá, 10 minutos, que ela estava falando com Deus e com Jesus, e ela levou isso então para a cidade inteira e transformou a cidade inteira. E bastou esse momento dela com Jesus, de sozinha ali, buscando a intimidade com Jesus, né? Então, é mais ou menos o resumo de tudo aqui, é essa questão da gente estar ouvindo de Deus. E também, como o Léo falou, meio que copiou o que eu ia falar, é o 1 a 1, é o Espírito. Não, mas é que eu tava pensando em falar isso e o Léo falou que não falava dele. Mas enfim, eu tenho... Espírito de cópia. Eu tenho falado bastante, inclusive, isso no Experiência do Lar, que a gente tem, assim, a gente está vendo tanta transformação nas mulheres e nos lares por consequência das mulheres, mas a gente está falando em poucas. A gente está discipulando elas aos poucos. E não é em multidão, porque na multidão a palavra se perde, eu não sei, é uma coisa assim incrível, que no pouco a pouco as coisas estão acontecendo. Então eu creio que o avivamento vai começar nas casas. E é nas casas, através, por exemplo, desse ministério que é de uma em uma mulher, está sendo... sei lá, de repente abre os olhos e elas começam a mudar e muita coisa está acontecendo. Glória a Deus. E o Larry, que é o esposo da Debbie, ele tem um livro chamado De Liderança, e inclusive tem 15 capítulos também, e ele fala justamente isso. Jesus se preocupou de discipular 12. E esses 12 fizeram o resto e a palavra está até aqui, até hoje. Se os líderes hoje tivessem esse cuidado de discipular aos poucos, em vez de discipular, querer falar nas multidões, o evangelho já teria sido pregado a toda a nação, a todo mundo. Em poucos anos se fala para todo mundo, se é falado realmente feito discípulo das pessoas. E o discipulado é o quê? É viver 1 a 1, né? É esse contato que Jesus teve ali com a mulher samaritana, esse contato que Jesus teve com as mulheres, aliás, com os 12 discípulos. Sim. E é eles que levaram para todos nós, não adianta, não foi a multidão como o pastor estava falando antes, né? Ai, agora eu confundi tudo. Não sei se foi o Léo. Tudo junto, tudo mas irmão, é isso, tudo família. Então, eu acho que eu resumi mais ou menos. Tá bom.
Amém, valeu. Pastor, você tinha que Glória a Deus. passar esse resumo ali no culto de Amém. Não, não dá igual. Isso aí dá um culto, né?